VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 18ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. A você que está assistindo esse vídeo e não adquiriu ainda o nosso curso, ele está disponível pelo preço promocional de R$ 69,90. Ao adquirir este curso por este preço, você estará adquirindo um curso com as aulas, com as gravações em andamento. Conforme a gente grava as aulas, você recebe um link para assistir às aulas, certo? O link normalmente é passado via grupo. Temos um grupo aí de WhatsApp, que é onde a gente dá o suporte às aulas, certo? Se tiver dúvidas, entre em contato aí por e-mail ou pelo nosso WhatsApp aí para saber como adquirir, como fazer o pagamento, beleza? Caso você queira adquirir este curso apenas com a conclusão das aulas já todas gravadas, infelizmente o preço será outro. O preço será de R$ 119,90. Então, se você quiser aprender a programar e a economizar, também aconselho adquirir este curso pelo preço de R$ 69,90, certo? Na aula de hoje, vamos estar cadastrando as cidades através do nosso formulário, na nossa tabela TB Cidades. E a você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se agora. No vídeo passado, vamos ver de onde paramos. Vou abrir aqui meu formulário, o nosso formulário aqui, cadastro, certo? Cliquei aqui no nosso cadastro, chamou o nosso formulário aqui, cadastro de membros. Então, no vídeo passado, a gente fez o que, certo? Conforme eu carreguei a minha UF, observe aqui que eu já tenho todos os dados carregados da minha CMB UF, certo? E conforme eu seleciono o estado, por exemplo, o estado do Ceará, ele me traz as cidades correspondentes ao estado, certo? Me trouxe aqui Fortaleza. Se eu mudar aqui para o estado, por exemplo, da Bahia, observe que lá já apagou o estado que eu havia selecionado. E dentro da Cubobox agora traz correspondente as cidades correspondentes ao estado agora da Bahia, certo? Se eu selecionar aqui um estado que não tem ainda dados, vamos ver o que acontece. Não trouxe nada, ó, certo? Porque a gente não atribuiu cidades ao estado AM, certo? Acredito aqui que seja Amazonas. Então o que é que eu vou fazer aqui, certo? A gente tinha uma rotina que eu clicava aqui e salvava uma cidade qualquer, certo? Só que agora, quando eu clicar nesse mais, eu quero salvar uma cidade correspondente ao estado que eu selecionar aqui, ó. Porque o que eu estou fazendo aqui, no caso, certo? Por exemplo, eu estou com a cidade aqui de Amazonas, certo? Se eu vier aqui botar, eu não conheço nenhuma cidade do Amazonas, mas vou botar aqui uma cidade qualquer, certo? Tremembé. E quando eu clicar aqui no mais, eu vou estar querendo dizer o que para o meu banco de dados? Que essa cidade aqui está relacionada com esse estado, certo? Ou seja, quando eu selecionar novamente esse estado, ele vai trazer essa cidade que eu relacionei a esse estado, certo? Então essa é a intenção. Então eu vou apagar aqui. Não tenho ainda uma programação para essa rotina, certo? E é o que a gente vai fazer agora. Vou fechar aqui ambos os forms. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Com o nosso VBE aqui aberto, que é a nossa plataforma onde a gente faz a programação, caso o seu project não esteja aparecendo, você pressiona aí Ctrl mais R, ou simplesmente pode vir aqui na guia exibir e selecionar o Project Explorer, certo? Vou dar um duplo clique aqui no nosso FM Cadastro, ele já se expandiu aqui na tela, e vou fechar aqui minha janelinha do Project. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar, observe o seguinte, vou selecionar primeiro esse objeto, que é uma label, onde atribui uma imagem a ele. Vou selecionar aqui a opção Propriedades, e observe que ele está renomeado como LBL Cidade, certo? Vou fechar aqui a janelinha das propriedades, e vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto. Observe que havia uma rotina por trás, certo? Eu acabei comentando, mas a gente vai aproveitar um pouco dessa estrutura, certo? Então, até aqui, ó, eu vou descomentar. Basta eu selecionar este bloco, eu seleciono o bloco que eu quero, certo? Comentar ou descomentar, vou descomentar aqui, seleciono essa estrutura aqui. Nessa barra superior aqui, eu clico no botão direito do mouse, clico em editar e me aparece essa barrazinha, certo? Essa janelinha aqui de ajuda do VBA. Então, eu vou
eu poderia comentar novamente, observe que comentou outra vez, ó. Mas eu quero descomentar, ou seja, vou remover o comentário, ó. Duas vezes, certo? Eu fiz 2 vezes porque já tinha um segundo comentário, certo? Então, até aqui está funcionando. Aqui nada mais é do que, ó. Vamos executar aqui para vocês entenderem. Se eu clicar aqui no mais, ele não salvou nada na minha TB cidade, porque não tem nenhum dado ainda atribuído aqui, certo? Aí ele pinta de vermelho aqui, com esse vermelho meio rosado aqui, para sinalizar ao meu usuário do sistema que esse campo está vazio, certo? Obviamente a gente poderia emitir uma mensagem para o usuário, mas aí fica a seu critério, certo? No meu caso eu só vou pintar o campo, não vou emitir mensagem ao usuário que ele esqueceu de preencher a cidade. Se você quiser fazer, você faz a programação aí, certo? Muito simples. No caso eu só vou emitir mensagem quando o meu usuário cadastrar a cidade, certo? Aí eu vou emitir aquela mensagem padrão do sistema. Cadastro realizado com sucesso. Então vamos voltar lá à programação. Vou fechar o form. Duplo clique aqui no nosso LBL incluir. Nosso LBL cidade. E o que é que eu vou fazer mais aqui, certo? Eu vou novamente me conectar aqui no meu banco de dados. Ou seja, eu vou aproveitar aqui o nosso ConnectDB. Vou descomentar aqui o nosso rs.op. Ou seja, vou abrir a minha seleção com todos os campos, certo? Esse asterisco quer dizer todos os campos de quem? Da minha TB cidades. E o que é que eu vou fazer aqui? Como eu estou adicionando um dado, eu vou precisar do rs.addnew, certo? Ou seja, eu vou estar adicionando um novo. Um novo o quê? Obviamente um novo registro, certo? Então eu vou descomentar aqui. E o que é que eu vou fazer mais, certo? Observe que aqui eu tenho apenas uma linha sinalizando que ele vai estar atribuindo a este campo o dado da minha CMB cidade, certo? Só que aqui vai ser da seguinte forma. Vou executar aqui para ficar mais fácil o entendimento. E lembre-se o seguinte, para eu cadastrar aqui a cidade, eu tenho que pegar o valor do estado, certo? Não vou pegar a sigla estado, mas sim o valor do estado, aquele número que identifica qual é o estado, certo? Vou fechar aqui, voltar aqui no nosso banco de dados rapidamente. Observe o seguinte, ó, na minha TB cidades, eu preciso pegar o número do estado, certo? E atribuir esse número à cidade correspondente, certo? Esse número aqui nada mais é do que esse número aqui da minha TB estados, ó, certo? Então eu vou fechar aqui ambas as tabelas. Clico aqui em fechar tudo. Fechou todas as tabelas. Vou minimizar o meu banco de dados. Vou dar um duplo clique aqui novamente no nosso LBL cidade. E vamos voltar aqui à nossa programação, certo? Então eu vou estar adicionando um novo registro à minha TB cidades. E quais são os parâmetros, certo? Lembre-se que o primeiro campo, que é o nosso RS, que seria este, certo? Ó, vou subir aqui um pouco. O nosso primeiro campo, se eu tivesse que cadastrar na minha primeira coluna, eu teria que formar aqui o 0, certo? Só que a nossa primeira coluna da nossa tabela TB cidades, ela é autoincrementável, ou seja, eu não cadastro nela, certo? Então eu não preciso informar a coluna 0. Como eu quero fazer o cadastro a partir da coluna 1, ou seja, vou descomentar aqui, esse RS1 significa que eu quero cadastrar na segunda coluna do meu banco de dados, certo? Já que a minha primeira coluna teria o valor de 0. Esse aspas duplas faz parte da linguagem e eu concateno com o valor do meu objeto, certo? Só que o objeto que eu vou atribuir à minha primeira coluna não vai ser o meu CMB cidade, certo? Vou copiar esse carinha aqui para ser mais breve, Ctrl C. Como eu vou querer pegar o valor do estado, lembre-se que lá no meu estado, certo? Eu tenho visualizando a sigla estado, porém eu também tenho o número do estado, certo? O número do estado eu não visualizo porque eu deixei, através da propriedade colorWidth do meu objeto, a primeira coluna com valor 0, certo? Ou seja, eu não estou visualizando, porém ele está aparecendo lá. Então, para que eu capture este valor, eu vou colocar aqui, ó, meu mi.cmb uf e coloco ponto value, certo? Ou seja, vou pegar o valor do meu cmb uf. Dou um Enter, Ctrl V, vou aproveitar aqui a mesma estrutura e colocar aqui um 2, certo? Ou seja, eu vou estar querendo cadastrar na minha terceira coluna, certo?
da minha tabela TB Cidades quem? O meu CMB Cidade. Então, muito simples, ó. E aí, o que eu faço? Eu atualizo o campo, utilizo o comando update e fecho a minha conexão, certo? Aí emite aquela mensagem, MSG Box, cadastro realizado com sucesso, e o título da minha mensagem, SCI informa, certo? E após isso, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer a limpeza no objeto, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui em exibir, objeto, vou dar um duplo clique aqui no meu UF e vou selecionar o evento clique do meu CMB UF, certo? Então, Ctrl C, copio, vou clicar novamente em exibir, meu objeto, duplo clique aqui no nosso, vamos ver aqui novamente o nome dele, o nosso LBL Cidade. E aqui eu vou fazer a colagem da rotina, certo? Que eu acabei de copiar. Cal para chamar a rotina e colo o evento clique do meu CMB UF, certo? E o que é que o meu CMB UF faz? Seleciono aqui, definição, e o meu CMB clique do meu CMB UF faz o quê? Limpa primeiro o objeto CMB Cidade e depois carrega as cidades, certo? Então, ao invés de eu criar de novo essa rotina, basta eu chamar a rotina deste evento, certo? Muito simples. Vou clicar aqui em última posição para retornar para a programação de quem? Do meu LBL Cidade, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Após ele fazer esse cadastro, eu quero, não que ele limpe o objeto, mas eu quero que ele limpe o campo, certo? Para limpar o campo, eu atribuo a propriedade listindex igual a -1. Por que -1? Porque o valor 0 para o meu listindex é o meu primeiro valor da minha combo box, certo? Então, esse -1 quer dizer que eu quero vazio. Então, como já está aqui, ó, vou copiar. No caso, vou descomentar essa linha. E vou apagar aqui as outras, certo? Não vai ter mais necessidade desses outros comandos. E só isso. Então, vamos fazer uma simulação. Vamos executar aqui nosso projeto. Nosso banco de dados aqui está fechado, ó. Vou dar um duplo clique aqui na nossa TB Cidades. Observe que só tem 2 cidades até o momento cadastradas, certo? Vou fechar aqui a tabela. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou selecionar, por exemplo, o estado. O estado aqui de São Paulo. Eu posso vir procurar aqui, como eu posso também sair digitando aqui, certo? Ó, vou botar SP. Eu não tenho cidades ainda atribuídas ao estado de São Paulo. Se eu clicar no mais, ele não cadastrou, certo? Ele emitiu, apenas sinalizou aqui com esse fundo que eu esqueci de preencher o campo. Logicamente, a gente vai fazer uma programação para que quando eu digite aqui, esse campo volte a ficar branco, certo? Então, eu vou dizer o quê? Que a cidade, por exemplo, de Campinas, pertence ao estado de São Paulo. Vou clicar aqui no mais. Cadastro realizado com sucesso. Vou dar OK. Observe que já limpou o campo. Se eu vier aqui, ele já traz Campinas, porque eu estou com o estado de São Paulo selecionado. Se eu vier aqui para o estado, novamente do Ceará, já não traz mais Campinas, ó. Se eu vier para o estado da Bahia, não traz Campinas e não traz Fortaleza, traz apenas Porto Seguro. Se eu vier novamente aqui na Bahia, certo? Eu estou com o estado da Bahia aberto. E colocar a cidade de Feira de Santana e clicar no nosso mais, cadastro realizado com sucesso. Observe que vai aparecer aqui, ó, Feira de Santana e Porto Seguro. E lembre-se que o meu order by está pela ordem de A a Z, certo? Ou seja, do menor para o maior. Cadastrei a cidade de Feira de Santana e já sobrepôs a cidade de Porto Seguro, ó, certo? Se eu vier aqui no estado do Ceará e cadastrar outra cidade do Ceará, por exemplo, Aracati, e clicar no mais, cadastro realizado com sucesso. Observe que traz lá Aracati já acima de Fortaleza, pois está na ordem crescente, de A a Z. Se eu vier aqui e colocar SP, aqui só traz Campinas, que foi a única cidade que eu cadastrei relacionada à cidade de São Paulo. Vou colocar aqui, por exemplo, Jundiaí, certo? Jundiaí.
Vou clicar no meu mais, cadastro realizado com sucesso. Certo? Ó. Se eu for lá na minha base, novamente, ó, na minha TB Cidade, vou dar o duplo clique. E observe que ele cadastrou aqui, ó. Ao estado de Fortaleza, perdão, à cidade de Fortaleza, atribuiu o código do estado 6. À cidade de Porto Seguro, atribuiu o código 5. À cidade de Campinas, foi atribuído o número 23. Esse 23, obviamente, é a representação lá do nosso estado de São Paulo. Novamente, o número 5 para Feira de Santana, o número 6 para Aracati. O número 23 trouxe Jundiaí, certo? Se eu for lá na minha TB Estado, observe que o número 23 aqui é o São Paulo. Ó. O número 6 Ceará e o número 5 Bahia. Então, muito simples, não acham? Fechar. Vou fechar também esta. Vamos fazer logo a programação só para que, ao digitar alguma coisa aqui, certo? Ele saia desse fundo aqui, como se eu tivesse esquecido de preencher. Então, como é que eu faço isso? Seleciono aqui meu objeto. Vou pegar aqui o backcolo dele. É essa representação aqui para o backcolo. Então, vou selecionar essa representação, Ctrl C. E vou fazer uma verificação aqui dentro. Ó. Dentro do evento change desse objeto, o que é que eu vou fazer? If, se o meu CMB, cidade, ponto text, for igual a vazio. Na realidade, foi igual a vazio não. Se ele for diferente, certo? Se ele for diferente de vazio, então, o meu mi.cmb, cidade, ponto backcolo, é igual ao quê? É igual àquela representação branca, certo? E end if, só isso. Vamos verificar agora, ó. Vou aqui, o F, vou selecionar o estado da Bahia. Se eu clicar no mais, não cadastrei nenhuma cidade para Bahia, então ele pintou novamente o campo. Se eu vim aqui na cidade de Bahia e eu digitar qualquer coisa, por exemplo, a cidade de Camaçari, observe que o meu campo já voltou à tonalidade branca, certo? Por quê? Porque, obviamente, ele está diferente de vazio. Camaçari. Vou clicar aqui no meu mais, cadastro realizar com sucesso, certo? Então, acredito eu que está perfeito, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a terminar a estrutura do cadastro do membro, certo? Para depois a gente, obviamente, fazer a atualização e a exclusão. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo grupo, eu agradeço a você que adquiriu o curso. E caso você esteja assistindo esse vídeo pelo canal, até porque eu vou estar liberando algumas aulas intercaladas para você que ainda não adquiriu o curso, venha adquirir, certo? Então, até o próximo vídeo. Falou!